Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, campuseiros. Ô, é muito bom estar aqui, dessa vez agora de casa, né? Mas de casa também, podendo falar com todo mundo, podendo falar com gente do mundo todo ao mesmo tempo. Essa é uma coisa que a Campus permite a gente fazer, né? Uma experiência da Campus. A Campus, que sempre foi o local onde a gente se encontrou, né? O local onde a internet se materializa. E a internet se materializa no Anhembi, se materializa em estádios de futebol, em vários lugares, e agora se materializando em casa. Mas dessa forma, com uma plataforma fantástica, e vamos por aí. Né, hoje eu sou Henrique Forest, para quem não me conhece, eu sou Henrique Forest, fundador da Robolivre. Vim aqui falar com vocês sobre os robôs entre nós. Né, esse momento que a gente está vivendo agora, que os robôs deixam de estar, eles deixam de estar vivendo isolados nas linhas de produção das indústrias, das empresas, eles deixam de estar lá totalmente isolados, né, trabalhando, mas sem se comunicar, sem interagir com seres humanos, e passam a estar no dia a dia das pessoas. Eles vêm agora existir no dia a dia, nas nossas casas, nos lares, nos hospitais. Eu vou mostrar alguns robôs, alguns exemplos de alguns robôs que estão andando com a gente. Então, gente, eu vou começar falando de um sonho, né? Eu sempre trago essa reflexão para o começo de uma conversa, né? Que o sonho às vezes reproduz ideias, vontades ou pensamentos que são importantes para decisões que tomamos em momentos que pode estar no passado, presente ou futuro. É assim que surgiu o Robolivre. E então, gente, esse é o Robolivre. A gente convida as pessoas a virem desenvolver robótica de uma maneira colaborativa. E é isso que o Robolivre faz. E o propósito do Robolivre é realizar transformação social com a robótica. E por isso a gente está sempre falando de robótica, e por isso a gente está aqui na Campus, conversando com os campuseiros, e com a nossa principal plataforma aí de desenvolvimento colaborativo, que é a Campus Party. Mas voltando à nossa conversa, né, essa aqui é uma fábrica uma fábrica da Tesla, totalmente automatizada, né? Você vê um monte de robô aí que constrói carro. Agora, esses robôs, eles estão todos enclausurados, eles estão presos em grades. Eles não são robôs colaborativos, são robôs que trabalham isolados, sem interagir com o ser humano. Esses robôs, agora, estão sofrendo uma alteração. Os robôs mais modernos, eles são feitos agora para trabalhar junto com seres humanos, né? Eles deixam de estar agora isolados naqueles blocos e passam a estar junto com a gente. E nesse contexto, onde o robô vai conviver com o ser humano, ele está do lado das pessoas, nesse contexto, muito mais do que ser rápido, repetitivo, de baixo consumo, baixo custo, o robô ele tem que ser ele tem que ter uma boa interação com as pessoas. Então, esse robô, os desafios que a gente tinha antes, né, da engenharia, de construir robôs precisos, rápidos, que repetiam aquela tarefa,
os desafios agora mudam, e os desafios estão mais nas artes, no design. A robótica não é só uma coisa, não é uma coisa mais da engenharia. Hoje a gente tem que estar preocupado como que o robô se insere no dia a dia das pessoas. Qual é a emoção que aquele robô desperta nas pessoas que estão interagindo com ele. Então, a problemática hoje de construir robôs é bem diferente. E pensando nisso, né, a gente trabalhou com a robótica emotiva. Né? Lá em 2014, a gente estava querendo desenvolver a robótica no Brasil, né, aqui em Pernambuco, em Recife, mais especificamente dentro do CESAS, do Instituto de Pesquisas, e a gente queria sair de algum ponto. A gente queria sair de um ponto zero para construir algo, ter alguma experiência na área de robótica. E para a gente ter uma experiência na área de robótica, a gente começou pesquisando no mundo quais eram as empresas que mais se destacavam nessa área. E a gente percebeu que as principais empresas do mundo na área da robótica estavam envolvidas em competições. E a gente foi e viu que fomos conhecer as competições de robótica que havia pelo mundo. E a gente viu a RoboCup, e na RoboCup uma liga chamada At Home, de robôs que trabalham, né, que fazem tarefas num ambiente doméstico. E a gente viu que era um ponto interessante, viável, de se construir uma expertise na área de robótica, né, participando de competições. E nasceu o projeto do Isaac, né? Nasceu o projeto, a gente criou um time, César Robô Livre Voxer Labs, que construiu um robô para competir na At Home. Deixa eu mostrar para vocês quem é o Isaac. Esse é o Isaac. Um robô feito de robótica emotiva. A primeira versão dele, feita de sucata, que foi para a primeira competição em São Carlos, em 2014. Aí ele está conversando com as pessoas, né? Ele tem sistema de reconhecimento de voz e conversação. Agora a pessoa pediu para ele seguir, ele vai seguindo a pessoa. Agora ele está fazendo reconhecimento de gestos, né? Então, tocando aquele jogo Guitar através dos gestos. Nesse momento, o Isaac ele reconhece de onde vem o som. Ele vê que as pessoas estão conversando, ele consegue perceber de onde veio o som, ele vira para onde teve o som e quando ele reconhece a imagem do rosto humano, ele abre um sorriso. Isso é robótica emotiva. Agora ele está reconhecendo um rótulo de um alimento e dando informação nutricional. Nesse momento, ele está fazendo um treinamento com as pessoas. Ele pede que as pessoas façam um exercício e verifica se a pessoa está fazendo o exercício corretamente. Então, ele pediu para as pessoas levantarem o braço e ele verifica se estão levantando o braço corretamente. Agora ele está medindo o batimento cardíaco da pessoa através da imagem. É uma função do Voxer Brain, o cérebro desenvolvido pelo Voxer Labs, que consegue, através da alteração de cor da pele, ele consegue medir o batimento cardíaco da pessoa. Aí ele entrou num ambiente, e quando ele entra no ambiente pela primeira vez, ele consegue reconhecer o que é parede, o que é objeto, o que é um móvel, né? E vai fazer o grasping de um objeto para ajudar a pessoa que está ali. Agora ele consegue perceber que uma pessoa levou uma queda. Então, se um idoso que está em casa, passa mal, tem uma queda, ele vai lá e pergunta se a pessoa precisa de ajuda. Então, essa é a primeira versão do Isaac, né? Quadrado, parecia uma caixa de sapato.
Foi o que a gente fez, a gente construiu em 3 meses para participar de uma competição. E depois o projeto evoluiu. Então, a gente teve uma nova versão do Isaac, sem quinas, né? Então, aqui a gente já usava uma plataforma de um Robotino. Então, a primeira versão do Isaac usava um gabinete de computador, que tinha sido jogado no lixo, com motores de vidro elétrico de carro. Era totalmente impreciso. Essa versão aqui, ela já usava uma plataforma da Festo, um Robotino, e não possuía arestas, né? Ele é totalmente curvo. E essa aqui já é a versão 2.0 do Isaac. Na versão 3.0, eu vou mostrar daqui a pouco, ele usa uma plataforma já que a gente desenvolveu em casa. Aqui ele andando pelo mundo, né? O Isaac participou de uma competição na China, em Hefei. Ele participou de uma competição também na Alemanha, né? Na RoboCup da Alemanha, na competição mundial, lá em Leipzig. Então aqui ele, lá no backstage da competição, onde a gente fica montando ele, treinando, ele conhecendo outros robôs, como o Hector, e aqui alguns robôs que competiram com ele, né? O Cage da China, esse robozinho chinês aqui, que a gente brinca que a nova namorada dele, tem uma história muito legal aí da Judite, e depois desse robô que ele conheceu no Japão, que ele conheceu do Japão. E esse aqui é o pessoal da Alemanha, que foi campeão dessa edição de 2016, da RoboCup 2016 em Leipzig. Então, continuando com os robôs domésticos, robôs que são feitos para interagir com as pessoas, né? Muita gente deve conhecer o Nao. O Nao, que originalmente foi desenvolvido pela Aldebaran, depois a Boston Group comprou, o Bank Group comprou a Aldebaran, né, que é uma empresa francesa. Ele nasceu também dentro da RoboCup, dentro de uma liga da RoboCup de futebol de humanoides. Foi criado o projeto do Nao, e ele virou um produto de prateleira, né? Um produto, ele já apareceu em novela da Globo, né? Aqui na prefeitura do Recife, ele faz um trabalho fantástico com as crianças, principalmente nas creches. É uma coisa fantástica quando esses robôs vão para as creches e interagem com as crianças nas escolas municipais aqui do Recife, no intuito de criar um interesse nas crianças pela robótica, né? Aqui no Recife a gente tem um projeto que roda em 3 linhas, né? Tem a linha dos humanoides, a linha dos robôs de encaixe e da robótica livre. Então, é um projeto bem completo, e inclusive amanhã eu vou estar com Duda, que participou desse projeto, competiu, se destacou no nível mundial na RoboCup também, na UBR, foi campeã da Olimpíada Brasileira de Robótica, foi disputar a RoboCup também na Alemanha, ela foi também no Japão um ano depois, e amanhã a gente vai conversar com ela. Quem tiver interesse em acompanhar, vai ser bem legal o papo. Mas esses robôs, né, da Aldebaran, são bem legais. Eles têm o Pepper, que é esse cara maiorzinho um pouco aqui, né, que é um robô de apresentação em eventos. Ele não é bípede, né, ele é um robô com rodas, mas ele tem uma interface bem parecida com a interface do Nao. E o Romeu, que é um robô que consegue, ele é tão forte que ele consegue levantar uma pessoa. É um robô bem forte. Aqui é o Aibo da Sony, um robô precursor desses robôs aí, né, dos robôs da Aldebaran, né, os robôs da Aldebaran, eles fazem uma liga hoje da RoboCup, que é a liga de futebol de robôs humanoides. Há 10 anos atrás, a gente não tinha os humanoides jogando bola. A liga padrão era com os robôs os Aibos da Sony, que jogavam futebol, que também foram criados na liga da RoboCup. Esse aqui é o Robier, né, um robô feito para também a área médica, ajudar doentes. Ele consegue carregar uma pessoa, né? E é um robô bem interessante.
E aqui agora aqueles robôs que não tem cara de robô, né? Quando muita gente me pergunta, a gente sempre pergunta nas palestras assim, uma máquina de lavar é um robô ou uma máquina de lavar não é um robô? Aí eu fico pensando assim, né? Esses robôs de cortar grama, robôs de varrer o chão, o Roomba, né? O Roomba é esse cara aqui, que ele varre o chão. Ele não é nada tão sofisticado quanto uma máquina de lavar. E ele é chamado de robô. E a máquina de lavar a gente chama de máquina de lavar. Bom, mas máquina de lavar, robô ou máquina de varrer, esses caras estão dentro da casa das pessoas. Então, por isso eu trouxe eles aqui para a nossa conversa de agora. Né? Então, robôs que cortam gramas, como esses aqui, e robôs que varrem casa, são robôs que estão convivendo com a gente no dia de hoje e já é uma realidade. A gente já compra numa loja de materiais no magazine. Né? Tem robôs que contam histórias, né? Esse aqui é o Curi, é um robô que conta história para criança, ele tem uma interatividade bem legal por voz também, conectado na internet, muito a ver com os assistentes, né? Como Alexa, né? Alguns que a gente já conhece, só que ele anda, ele tem algumas características a mais. Nessa mesma linha a gente tem o Buddy, né? Isso aqui é tudo robô comercial, que já se compra em loja e você já pode ter em casa, tá? O Zembo, tá? São robôs que muitas vezes são considerados brinquedos, mas fazem muito mais do que isso. O Cosmo, ele tem uma estrutura de visão computacional que ele consegue ler alguns bloquinhos, né? Algumas caixas de bloco e tudo mais. E faz uns jogos, né? O Papeiro, também, um outro robô de prateleira, bem tranquilo, que parece um brinquedo. O Kismet, eu trouxe ele aqui para a conversa, porque ele é um robô que ele se preocupa, né, ele tenta a fazer feições humanas, né? Então, na robótica emotiva, é muito importante isso, né? Mas a gente olha para ele, ele tenta tanto imitar um ser humano que eu acho ele feio, eu acho que ele é chocante, ele é aterrorizante. Eu não acho que ele seja um visual legal, porque ele tenta fazer alguns trejeitos humanos, mas sem ter uma aparência humana. Então, não acho legal. O Furby, né, que é um brinquedo também, que foi muito vendido no mundo, quase todo mundo viu. E aqui eu trago um cara que ainda está no campo da criação, mas é um cara que já existe, que é o Mars, é um robô que foi criado aqui em Recife também, pelo Marcelo Bressan e mais alguma equipe bem interessante lá do César, né, que fizeram um robozinho para interagir com as crianças também. Né? Então ele já tem um conceito bem adiantado, né? Embora ele ainda tecnicamente ele ainda esteja sendo desenvolvido. E aqui um robô médico, né? Um robô utilizado para fazer cirurgia. Esse aqui é o Da Vinci, é um robô utilizado para fazer cirurgias, tá? E agora eu trouxe aqui também para a gente uns robôs que estão sendo usados no combate ao coronavírus. Então, muitas vezes, para entrar no quarto do paciente, evitar que uma pessoa entre no quarto para poder levar uma comida, fazer alguma coisa, a gente está colocando robôs. Robôs também, como esse aqui, ó, que é utilizado para fazer videoconferência. Né? Esse robô ele é um tablet pendurado num carrinho de shopping center, né? Num negócio de rodas. Ele é um robô também de mercado e as pessoas interagem com os doentes aí, você faz uma chamada, uma telechamada utilizando esse robô. Esse robô aqui que é feito para desinfectar o ambiente hospitalar. Né? Então, vários robôs estão sendo utilizados aí, né, com essa intenção de desinfetar o ambiente aí agora na luta contra o coronavírus.
né? Um robô que dispensa álcool, né? Carrega álcool gel para o pessoal, né? E a gente tem também um robô aqui no metrô de Tóquio, fazendo desinfecção do trem. Bom, gente, eu guardei 2 minutinhos ainda para ver se tem alguma pergunta. Deixa eu voltar para a plataforma. Né? Aqui esse cara aqui é o robô que a gente já montou lá no começo da Aldebaran, que sendo utilizado também no coronavírus. Eu vou voltar aqui para ver os comentários, que eu acabei não acompanhando os comentários do pessoal. Agora, a gente ainda tem 2 minutos para pergunta, para interação das pessoas, e eu queria saber aí se alguém ainda tem alguma coisa para conversar, ou se eu trago mais alguns robozinhos que eu preparei para vocês. Aí o Alan, que tá aí no... Posso entrar de gaiato no navio? Pode, entra aí, cara. Entra aí de gato, que eu não acompanhei o chat, então... A galera falou que, tipo, tava curtindo muito a palestra aqui, eu acho que deu um bug na plataforma, não sei o que aconteceu. Mas eu tenho uma dúvida em questão, eu participei já da OBR, e sempre tive uma dúvida na questão desses robôs que você trouxe agora do campeonato at home, né? Que você disse que era uma coisa mais recente. Para quem está iniciando, a gente sabe que o investimento é alto. O robô é um investimento alto. E geralmente indicam, se você não tem investimento alto, começa por, sei lá, open source, open hardware. Sim. Mas qual seria a dica assim, interessante para quem está começando? Qual é o, tipo assim, o gap que você diz? A dica que eu dou é entrar nas categorias mais básicas, né? Então, a gente tem uma que é de simulação, o simulação 2D, que eu estou, inclusive, ajudando várias equipes que estão entrando agora, que conseguem entrar na RoboCup sem ter investimento nenhum. É tudo software livre que a gente utiliza para criar um ambiente de simulação, e a gente pode participar da simulação 2D. A primeira liga que tem já física, com robôs mesmo, é a liga Very Small Size. O Very Small Size, você consegue, com investimento assim, na ordem de uns R$3 mil, R$2 mil, você consegue fazer um time, montar um time e botar para jogar. Que é a liga mais básica de futebol de robôs, né? Quando a gente está falando da RoboCup, todo mundo quer saber, gosta das ligas de futebol, né? Agora tem também as competições da I3E, que cada ano traz um desafio diferente. E para lá a gente consegue fazer uns robôs específicos para aquele desafio, né? Então tinha um ano, em 2016, por exemplo, o robô tinha que tirar leite de uma vaca. Então era um robô que não precisava, a gente criava o robô às vezes utilizando sucata, utilizando material assim mais em conta, e é um robô só, não é um time, né? Não precisam de vários robôs. Então as ligas da I3E, elas são bem acessíveis do ponto de vista financeiro. Agora os desafios são bem complexos. Então você precisa de uns caras bons de programação, de desenvolvimento, para conseguir entrar nessas ligas também. Mas amanhã a gente vai conversar bastante sobre isso lá com o Duda, tá? Que a gente vai falar só de competição amanhã. Já fica aí a dica, pessoal. E uma última pergunta aqui, que a gente ainda tem um minutinho. O Daniel Petrini perguntou aqui: existe algum projeto de robô open source no Brasil neste momento? Existem vários, tá? Existem vários. Na plataforma www.robolive.re, nós temos mais de 200 projetos de robôs open source. O próprio Isaac, esse robô que eu mostrei para vocês, ele é open source, tá? Ele é aberto, está disponibilizado e está lá na plataforma do Robolive também, o código dele, todo o projeto dele. A gente tem vários outros projetos se a gente sair minerando por aí. Tá? O que a gente precisa ver é o que a gente quer fazer, e muitas vezes a gente combina vários projetos de robôs.
utilizando ferramentas open source. A gente da RoboLivre, a gente preza muito pela utilização de ferramentas open source, né? E na RoboCup, a maioria das ligas disponibiliza o projeto dos robôs. Então, a gente tem bastante coisa assim, pode me procurar aí depois também, meus contatos devem estar aparecendo aí para vocês. Eu posso depois dar um contato mais direcionado de acordo com o robô que você quer construir, de acordo com aquela intenção que você está, se é para uma competição, para fazer um robô para resolver algum problema, ou alguma coisa, ou se é para aprendizado. Para tudo isso a gente tem robô aí, tem open source para desenvolver. Pois show. Muito obrigado, Henrique, pela sua participação. Ao pessoal, a organização aqui da Campus Party agradece. Foi um conteúdo enriquecedor, realmente, tipo, muito da hora. E principalmente quando você vive isso, quando você vai para as Copas, quando você vai participar das Olimpíadas, é muito, muito bacana. Pessoal, já fica aí. Vamos ter um intervalozinho rapidinho aqui, 3 minutinhos, e voltamos já com a Mariana de Vasconcelos, beleza? Henrique, muito obrigado. Quer deixar alguma palavra? Valeu. Ô, Alan, obrigado, cara. A palavra que eu tenho é fiquem em casa, vamos segurar ainda esse finalzinho aí de esse tempo que a gente ainda tem para não deixar esse vírus vencer a gente, né? Mesmo com robótica, eu estou conseguindo trabalhar de casa, fazendo um esforço grande, e é isso. Fiquem em casa, é o recado que eu queria deixar.